Olá, meus amores, como é que vocês estão? Viram o que é que eu fiz ali atrás? Como eu não tinha um coelho para pôr no ano do coelho, eu pus a minha gravura da Usagi, da Sailor Moon, que foi feita pela Luna Kirsch, uma artista portuguesa muito dotada que vocês deviam conhecer melhor. Então, novidades, tenho muitas novidades para vos dar. Neste vídeo eu vou falar um bocado de tudo, é uma miscelânea, não há script nem nada. Se calhar depois faço a parte da apresentação ou de pôr aqui conteúdos ao lado que façam mais sentido. Mas enfim, então, novidades. Realmente, agora que estamos a finalizar as coisas para as visitas ao Japão, há muitas coisas que eu reparei que talvez sejam úteis vocês saberem. Então, para quem está, por exemplo, a pensar ir ao Japão para estudo ou para fazer um estágio profissional ou uma coisa mais desse género, nesse caso, a mim, eu tenho notado que as instituições japonesas estão muito, muito, muito receptivas a sangue novo, no sentido em que eles precisam de estrangeiros, eles precisam de trabalhadores, mas ao mesmo tempo estão iguais ou mais exigentes na necessidade de integração imediata dessas pessoas que entram ao Japão entrou no Japão. Então, por exemplo, se vocês quiserem ir para o Japão para estudar ou para aprofundar um estudo que já estão a fazer, ou se quiserem ir para fazer um estágio profissional, ou se quiserem ir para adquirir competências profissionais, acho que é particularmente importante, tão ou mais do que era antes de 2020, que vocês realmente aprendam língua japonesa com proficiência, saibam ter uma conversa. Vocês não precisam de ser uns génios do kanji ainda, pois quando lá vão estar vão desenvolver essa parte, mas a proficiência na língua japonesa do dia a dia é super importante. E eu não estou a falar do nível elementar, eu estou a falar de vocês conseguirem fazer pelo menos o exame de proficiência da língua japonesa no nível GLPT N3. Os exames de proficiência da língua japonesa têm o nível N5, que é o mais básico, N4, N3, depois N2, N1. Se vocês tiverem o N3 feito, e se, para além de conseguirem passar no N3, fazer o N3, vocês conseguirem ter uma conversação do dia a dia em língua japonesa, eu acho que aí vocês vão realmente conseguir, por exemplo, aproveitar bem um Working Holiday Visa, que é o visto que vos permite estudar e trabalhar ao mesmo tempo, vão poder estar a fazer um part-time ao mesmo tempo que viajam pelo Japão e conhecem o Japão, vão poder fazer voluntariado numa instituição japonesa. Eu acho que aí vocês vão realmente conseguir adaptar-se e aproveitar. É virtualmente impossível ter uma vida plena no Japão se vocês não conseguirem fazer isso. Então, se vocês têm esse sonho, esse objetivo, invistam nas aulas de língua japonesa, aprendam língua japonesa. Não é comigo, eu não estou em self-promotion, porque eu não ensino língua japonesa. A minha especialidade é História da Arte e Património Cultural, sim, do Japão e da relação Portugal-Japão, mas não língua japonesa. Eu não sou tradutora nem professora de línguas. Então, o que eu estou a dizer é que vocês procurem na vossa área de residência, nas instituições de cursos livres de ensino perto de vocês, ou online, há montes de professores que dão aulas online. Mas realmente, se isso é uma coisa que vocês querem fazer, pensem que 2 ou 3 anos vocês precisam para chegar a esse nível e depois conseguirem realmente realizar os vossos sonhos no Japão. Sobre dicas para aprender japonês e como estudar a língua japonesa de uma maneira que seja realista e que seja o japonês que vocês vão utilizar no Japão, essa é outra conversa que não é para este vídeo. Mas pronto, mas essa era a primeira coisa que eu ia dizer. O Japão precisa de trabalhadores estrangeiros, precisa de estudantes estrangeiros, precisa de aumentar a sua população e suportar a sua economia. É que a máquina económica do Japão precisa de trabalhadores e não há japoneses suficientes. Não há japoneses suficientes em idade laboral e há muitos setores da economia japonesa que precisam de trabalhadores estrangeiros que sejam ao mesmo tempo qualificados, especializados para aquilo e também capazes de se integrar facilmente na cultura, nos hábitos, nas regras da sociedade japonesa e no uso cotidiano da língua japonesa. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar aqui no vídeo, que eu verifiquei a estar a trabalhar nas coisas do intercâmbio até agora. Outra coisa que eu verifiquei é que, a nível de empresas ou iniciativas de empreendedorismo ou feiras de comércio, indústria, serviços portuguesas no Japão. Se houve alguma melhoria disso e posicionamento de produtos portugueses no Japão e divulgação de produtos portugueses no Japão. Houve alguma melhoria, sim. Há melhorias institucionais e há melhorias a nível da relação privada, mas a mim parece-me que
a imagem de Portugal no Japão, o branding de Portugal no Japão ainda não é coeso. Ou seja, há setores que estão hiper desenvolvidos, por exemplo, o setor dos vinhos, e depois há setores que estão diminutamente desenvolvidos. A língua portuguesa é uma delas, por exemplo. Há iniciativas absolutamente brilhantes e louváveis de se tirar o chapéu, como por exemplo o grupo Estudamos Português, que foi um grupo criado por japoneses que estudam língua portuguesa, estudantes, os próprios estudantes. Esse grupo é fenomenal, eles continuam a fazer um ótimo trabalho, mas não há uma coesão. E eu acho que eu acho porque eu tenho quando eu digo eu acho, é a minha opinião informada ao longo de 10 anos de trabalhar nisto como consultora, ou seja, o público japonês precisa de associar produtos a suporte cultural. Eles não compram o produto só pelo objeto ou o sabor, no caso de ser a comida, ou etc. Eles compram o produto pela carga cultural, pela história que vem associada a esse produto. Quer história, no sentido histórico, passagem do tempo, quer história, no sentido de historiar, contar qualquer coisa. Então, essa parte não está bem desenvolvida no Japão, ou não está coesa, ou não está uniformemente desenvolvida no Japão, quando comparada, por exemplo, com o branding e a imagem que tem a Espanha e a cultura espanhola, ou a Itália e a cultura italiana, ou a França e a cultura francesa. Então, faltam conteúdos e falta, obviamente, investimento, mas também falta um plano, falta uma ideia. E isso faz com que quando algum empreendedor, algum produto, algum serviço, alguma iniciativa portuguesa se tenta sedimentar no Japão, seja mais desafiante, porque não está a encontrar um público que já tem eu sei o que é que tu és, o que é que tu estás a tentar mostrar-me, mas vai encontrar um público que não compreende aquilo que está a ver, então mais dificilmente adere. Embora, de uma maneira geral, os japoneses sejam muito curiosos e muito sensíveis ao bom gosto, à cultura e um produto bem feito. Mas pronto, mas lá está. Essa parte levaria-nos a crer que durante estes anos que as coisas estiveram mais paradas, aproveitaram para fazer planos, nomeadamente planos quinquenais, planos com objetivos realistas, fundamentar o investimento e o conhecimento, mas isso não aconteceu essencialmente. Portanto, eu acho que ainda é uma área que precisa de ser muito trabalhada, ou seja, ainda é muito difícil às organizações, aos privados e às empresas entrarem no Japão. O que é que me perguntaram mais? Perguntaram mais acerca de finanças, e eu, das finanças, não vou, o vídeo que vou fazer sobre isso há de ser outro mais tarde, mais detalhado. Mas aqui neste geral, o que é que eu posso dizer? O iene continua muito, muito baixo, isso é muito bom para comprar produtos e serviços em iene, tem outras desvantagens, nomeadamente para os próprios japoneses, mas também não é só a questão do iene estar baixo e das coisas terem ficado mais acessíveis. A economia japonesa transformou-se bastante. Por exemplo, o facto de, durante o período do confinamento e do isolamento do Covid, o público japonês, ou melhor, os consumidores japoneses, terem massivamente migrado para as plataformas online de aquisição de produtos e serviços, transformou muitíssimo o mercado. Os japoneses não eram particularmente fãs de compras online. Logo a partir de 2020, isso mudou logo e ficaram super fãs de compras online e os comportamentos não parecem ter revertido ao que eram antes de 2020. Ou seja, os japoneses passaram a comprar muito mais online, passaram a comprar mais online do que compram fisicamente e passaram a comprar coisas online quase exclusivamente que antes não compravam, como por exemplo acessórios para a casa, peças de roupa, artigos de luxo, e até experiências e serviços e coisas de bookings de entrar num parque temático, bookings disto e daquilo. Então, tudo o que é a interatividade online entre o consumidor, o produto e o serviço foi muito, muito, muito desenvolvida no Japão nos últimos tempos, o que transforma totalmente as práticas de mercado e, e torna também mais difícil os agentes no terreno, que normalmente são os intermediários, adaptarem-se a esses novos comportamentos dos consumidores. Então, isso aconteceu no Japão. O que é que mais aconteceu? Há uma coisa que aconteceu recentemente, se calhar não é tão diretamente relacionada com isto, mas aproveito para explicar. Do ponto de vista das unidades hoteleiras, isto também tem a ver com o comportamento dos clientes e dos consumidores. Do ponto de vista das unidades hoteleiras,
de alojamento e, portanto, isto pode ser relevante em particular para os turistas, para os viajantes. Uma coisa que se veio a acentuar ainda antes da pandemia, ainda antes de tudo isto, foi a existência de uma grande diversidade de tipologias de unidades hoteleiras. Quer porque são temáticas, quer porque têm uns horários de entrada e de saída diferentes, quer porque são tipo pop-ups, só existem durante um tempo limitado, etc. N. Quer porque estão associados a exposições e eventos, uma coisa que não tem comparação e não existe na Europa. E uma das coisas que começou cada vez mais a existir no Japão, até mais ou menos, a partir de mais ou menos 2015, e depois existiu cada vez mais até 2020, o início, quando o flop e o turismo deixou de existir. E eu não estava à espera, sinceramente, que no tempo em que o Japão esteve fechado, continuasse a diversificar-se essas tipologias e agora que o Japão reabriu para o turismo, se continua-se a diversificar. E uma das coisas que cada vez havia mais era unidades hoteleiras que têm os chamados quartos cápsula, que não são tecnicamente quartos. Cada vez há mais disso. Eu acho que é porque cada vez existem mais japoneses com idades inferiores a 40 anos, que viajam no território, que querem um alojamento simples e barato, viajam com pouca bagagem, têm férias muito curtas ou podem tirar muito poucos dias seguidos para passear, e em cima disso temos coreanos e em cima disso temos chineses. E quando dizemos em cima disso temos chineses, com menos de 40 anos, com dinheiro e vontade de viajar e vontade de ser cada vez mais internacionalizados e que querem visitar o Japão, estamos a falar de muita gente. E, portanto, nós temos que ver que as tendências de oferta de produtos e serviços adaptam-se àquilo que é a maior fatia da procura. E a maior fatia da procura, em muitos casos, são os turistas chineses que já são bastante jovens e que têm dinheiro para investir e que até têm conhecimentos e querem aprofundar os seus conhecimentos nas outras culturas ali à volta, no Extremo Oriente. Então, cada vez mais havia alojamentos nesse modelo, em que um viajante ocidental, classe média, europeu ou americano, não se identifica tanto, que é aquela ideia em que há uma divisão que está parcialmente dividida entre si, mas não são quartos, são zonas de dormir, podem ter um modelo de cortina, podem ter um modelo de uma espécie de tela, quase como se fosse uma cortina de cima para baixo, uma japoneira, que até chamamos isso de japoneira em Portugal, mas não dá aquele isolamento do espaço privado. E depois as áreas de circulação são comuns, as áreas de se arranjar de manhã, de casa de banho, dos chuveiros são comuns, as áreas da sala de estar são comuns, convidam mais à interatividade dos viajantes entre si. E nesse tipo de alojamentos, que lá está no Japão, cada vez mais começaram a ser comuns, frequentes e existirem grandes quantidades e terem preços competitivos uns com os outros, esse tipo de alojamentos, que têm origem nos cápsula hotel dos anos 70, começaram a ser cada vez mais experiências per se. Ou seja, no início dos anos 70 eles tinham o marketing de serem maneiras de dormir baratas, para businessmen em trânsito que tinham perdido o último comboio e precisavam dormir em qualquer lado e não na rua, irem para o trabalho às 6 da manhã no dia a seguir, não é? Então, daí até hoje mudou muita coisa e aquilo que mudou essencialmente a partir de 2015 para agora é estes cápsula hotel e variantes de cápsula hotel são conceptuais, são instagramáveis, são trendy e, portanto, não é propriamente por serem muito baratos, mas é porque são diferentes. E dentro dessa categoria, cada vez começou a haver mais coisas dessas divididas por géneros. E essa parte do dividido por géneros é uma coisa que surpreende muitos ocidentais. E eu própria, por mais que uma pessoa saiba, também se engana, eu também me engano, eu própria até já marquei um alojamento desses que não estava devidamente identificado nas plataformas de reserva. Neste caso foi no Agoda que eu fiz, que normalmente até tem as coisas muito bem identificadas, porque o Agoda e o Rakuten são mais utilizados por coisas no Japão do que propriamente o Booking ou o Airbnb. Mas mesmo sendo aí, no Agoda, não estava devidamente identificado como sendo um destes alojamentos dividido entre géneros. E quando eu digo dividido entre géneros, eu digo que há edifícios inteiros, são alojamentos credenciados, que são hotéis, mas em que pessoas de um determinado género não podem entrar, ou então
se calhar até podem entrar, mas não podem ir aos quartos, não podem quartos, que também não são quartos, não podem reservar dormidas lá. Então isso significa que vocês têm efetivamente alojamentos que são só masculinos ou só femininos. Isso é uma coisa que normalmente o viajante ocidental não consegue conceber. Mas porquê que um hotel, porquê que uma guest house há de se eleger pelo género? Já nem estou a falar de toda a questão de há pessoas que não se identificam com o género no qual nasceram, mudaram e o nome que está na identificação não é o seu nome social, etc e tal. Já nem estou a ir por aí. Estamos a falar de sítios em que, sim, o género que está no vosso passaporte é aquilo que vos permite reservar ou não reservar ali alojamento. Ou melhor, estar lá alojado ou não estar lá alojado. Então, até a mim já me aconteceu reservar um alojamento que eu não tinha a informação plena de que ele era um desses alojamentos sectários através do género. E na verdade era. E depois troquei, pronto, não houve problema nenhum. Mas cada vez mais isso acontece, porque cada vez mais há esta ideia de uh, pseudo-cápsula hotel, ou nem, às vezes nem cápsula hotel, que são experiências em si mesma. Têm um conceito. Então podem ter o conceito, por exemplo, de é só para meninas, é só para senhoras, tem uma sala de chá lá dentro, ou então pode ter a temática do One Piece, do anime, ou de whatever. Estão a perceber? Cada vez mais isto existe no Japão. E não propriamente com o target de ser baratos. Eu acho que a maior parte das pessoas que falam comigo acerca de alojamentos e que pedem para ter uma experiência de cápsula hotel é porque acham que é mais barata, não necessariamente é a mais barata. Então, estes dos conceptuais, sem dúvida, não são os mais baratos. E essa coisa do dividir por género é um bocado confusa e acho que traz muitos problemas. Mas pronto, mas há muitas coisas no Japão assim. O que é que há mais de novidades? No dia perguntaram-me também se continua a haver no Japão a ideia dos pet cafés, porque a ideia dos pet cafés é muito tricky, porque os animais não têm os seus direitos plenamente respeitados, eles não são particularmente felizes, estando em gaiolas o dia todo. Alguns pet cafés exigem que se forcem os animais a estar acordados fora dos seus ritmos da espécie, como por exemplo as corujas, não é suposto estarem acordadas durante o dia, muito menos assim tocadas pelas pessoas. Portanto, os pet cafés sim, no Japão continuam, não é uma coisa espetacular, mas existe. E eu acho que alguém que seja realmente amante do bem-estar animal não vai propriamente desfrutar da experiência, mas pronto, mas há pessoas que querem ir a um pet café. Se for gatos e cães é um bocado indiferente. Digo eu indiferente, depende se eles estão em jaulas ou não estão o tempo todo. Um, mas sim, mas o Japão continua a ter pet cafés, sim. Ponto de vista da relação entre humanos e animais, eu diria que não é muito pacífico. Quando alguém vem de uma matriz europeia. Eu não estou a dizer que a matriz europeia é melhor, reparem, eu só estou a dizer que vocês vão ter um choque cultural quando isto acontecer, se quiserem que isto aconteça. E é melhor terem isso em conta, simplesmente saberem que isso existe. Eu acho que não se podem dizer que existem valores que são mais importantes do que outros, ou mais evoluídos do que outros, ou que uma civilização está acima da outra em qualquer um dos pontos. Sou super relativista nesse sentido. Acho que relativista já é uma expressão que em si mesma já é paternalista, porque não é uma questão de um em relação ao outro, é uma questão de são mundos diferentes. As pessoas dão prioridade a coisas diferentes. O Japão, sim, continua a ter coisas como parques temáticos relacionados com coisas de animais e experiências de pet cafés, que normalmente não são aquilo que um viajante ocidental estaria à espera ou gostaria de passar. Isso continua a existir. Coisas novas, há muitas, muitas, muitas coisas novas do género, atrações novas, parques temáticos novos, coisas novas que vocês podem fazer, se é verdade no Japão há, mais do que um vídeo rápido me permite falar. Portanto, por enquanto, ficamos por aqui. Já não sei quanto tempo é que eu já falei, provavelmente mais. Eu vou estando por aí, de vez em quando vou apresentando eventos relacionados com a cultura japonesa por aí. Se eu ainda não fui ao sítio onde vocês estão, falem comigo. Se vocês arranjarem uma associação cultural, um espaço cultural para eu ir falar-vos do Japão e da cultura japonesa, digam qualquer coisa, porque eu vou. Pelo menos enquanto estiver por cá, que já não vai ser muito tempo, porque já estou de passagem comprada, bilhete de avião comprado para o Japão. O ano da Usagi, o ano do coelhinho, vai ser um ano bom. Acho eu. Eu estou com fé que sim. Isso é o mais importante. Uma grande beijoca para todos e até breve.